Olá, que bom ter a sua companhia para explorarmos juntos um texto fascinante. Olá, é um prazer estar aqui. Hoje, temos em mãos a Epístola aos Efésios, uma carta do apóstolo Paulo. O nosso objetivo, é tentar entender as grandes ideias que ele apresenta ali, sabe? Especialmente para quem talvez esteja encontrando esses conceitos pela primeira vez. Vamos tentar captar a essência da mensagem sobre a graça de Deus, o que significa ser redimido, a união surpreendente entre pessoas diferentes em Cristo, né? E a transformação de vida que isso implica. E até a ideia de um conflito espiritual. É uma carta densa, é verdade. Cheia de teologia profunda, mas incrivelmente prática. Paulo não estava escrevendo um tratado abstrato, né? Ele queria moldar a vida e a compreensão de uma comunidade. Vamos focar nos pilares, naquilo que parece ser o coração da mensagem dele para os Efésios e, por que não, para nós hoje. Ótimo. Vamos lá então. Logo no comecinho, Paulo nos joga numa visão quase cósmica, né? Ele fala que Deus nos escolheu e predestinou em Cristo antes mesmo da criação do mundo. Isso soa quase inacreditável. O que ele quer dizer com isso de forma simples? É uma afirmação radical, né? Basicamente, Paulo está dizendo que fazer parte da família de Deus não é um acaso, nem algo que a gente conquista por bom comportamento. Foi um plano deliberado de Deus, motivado por amor desde a eternidade. A ideia de escolha e predestinação aqui não é para gerar debate sobre livre-arbítrio, sabe? Mas para enfatizar a iniciativa e a graça de Deus. Ele nos quis como filhos adotivos, com o propósito de nos tornar santos e irrepreensíveis, ou seja, refletindo o caráter dele. Tudo isso, como Paulo diz, para mostrar a maravilhosa graça de Deus. Essa generosidade que a gente não merece de jeito nenhum. E essa ideia de graça parece conectada com a redenção pelo sangue de Cristo e o perdão dos pecados, que ele menciona logo depois. Qual o peso disso nesse plano? É o ponto central, fundamental. Redenção era um termo do dia a dia, significava comprar de volta um escravo, libertar alguém pagando um preço. Aqui o preço é o sacrifício de Cristo, né? O seu sangue. Nossos erros e nossa natureza nos afastavam de Deus, como se fosse uma dívida impagável. Cristo quita essa dívida. É assim que a gente recebe o perdão. E, de novo, isso não vem de nós, mas da riqueza da graça de Deus, derramada com sabedoria. Paulo também menciona um plano maior: reunir em Cristo todas as coisas, como se Cristo fosse o ponto de convergência de todo o universo, sabe? E como garantia de que faremos parte desse futuro, recebemos o selo do Espírito Santo. É quase como um sinal de propriedade, uma garantia da nossa herança. Entendi. E faz sentido que, diante de ideias tão grandiosas, Paulo ore para que os leitores recebam sabedoria e revelação. Não basta só ouvir, né? É preciso entender com o coração, certo? Exatamente. Não é só informação, é transformação. Ele pede que os olhos do coração sejam iluminados. Para quê? Para que eles compreendam a esperança real que essa mensagem traz, o valor imenso de pertencer a Deus, a riqueza da glória da sua herança e, fundamentalmente, o poder incrível que está disponível para quem crê. E ele define esse poder. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou acima de qualquer outra autoridade no universo. Cristo é apresentado como a cabeça, o líder, e a igreja, a comunidade dos que creem, como o seu corpo, a expressão visível dele no mundo. Seguindo para o capítulo 2, a linguagem fica ainda mais forte. Paulo diz que as pessoas estavam mortas nos seus pecados. Imagino que seja uma metáfora, claro, mas é bem impactante. É uma metáfora poderosa, sim, para descrever a condição humana sem Deus. Não é morte física, óbvio, mas uma desconexão espiritual total. Ele descreve essa condição como seguir os impulsos errados, estar sob a influência de forças espirituais negativas e ser, por natureza, alvo da ira divina. Não uma raiva arbitrária, sabe? Mas a consequência justa da rebelião contra um Deus santo. E o ponto crucial é que ele diz: todos nós, incluindo ele mesmo, e os primeiros leitores estávamos nessa situação. Ninguém escapava. Mas aí,
Aí vem a virada dramática. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Essa conjunção mas muda tudo, né? Muda completamente o cenário. É a intervenção inesperada de Deus. Não porque a gente merecesse, mas por causa do seu grande amor e rica misericórdia. Mesmo quando estávamos espiritualmente mortos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo repete quase como um refrão: pela graça vocês são salvos. É um presente, um dom gratuito. Não vem de nossas obras ou esforços para que ninguém se glorie. A única coisa da qual podemos nos orgulhar é do que Deus fez. Somos feitura dele, sua obra-prima, criados em Cristo para fazer boas obras que ele já planejou para nós. Essa ideia de salvação pela graça é central, mas o capítulo 2 também bate muito na tecla da união entre judeus e gentios, os não-judeus. Antes eram grupos separados, até hostis. Sim, esse é talvez um dos temas mais revolucionários de Efésios para a época. Paulo lembra aos leitores não-judeus que eles estavam completamente de fora, sem o Messias prometido, sem fazer parte do povo escolhido de Israel, sem acesso às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Uma exclusão total, né? Mas agora, através do que Cristo fez, pelo sangue de Cristo, essa distância foi aniquilada. Cristo é a nossa paz, ele derrubou o muro de separação, a inimizade. Muitos associam isso à lei de Moisés, que funcionava como barreira social e religiosa, e o objetivo: criar a partir desses dois grupos antes antagônicos um só novo homem, uma nova humanidade, e reconciliar ambos com Deus em um único corpo através da cruz. Então a consequência prática é que, dentro dessa nova comunidade em Cristo, as antigas divisões de nacionalidade ou religião não definem mais quem você é. Acabaram os estrangeiros. Exatamente essa conclusão. Não mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Todos juntos, judeus e gentios crentes, formam uma nova construção. São edificados sob o fundamento lançado pelos apóstolos e profetas, com Cristo sendo a pedra angular, a peça-chave que une e sustenta tudo. E essa construção não é de tijolos, é espiritual. Um santuário dedicado ao Senhor, um lugar onde o próprio Deus habita pelo seu Espírito. A unidade não é só uma meta a ser alcançada, é uma realidade espiritual criada por Deus. Isso nos leva ao capítulo 3, onde Paulo fala de um mistério que lhe foi revelado. Que segredo era esse, afinal? O mistério que ele diz ter sido oculto no passado é justamente essa inclusão plena dos gentios, a ideia de que eles seriam co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, junto com os judeus, por meio do Evangelho. Para a mentalidade da época, especialmente a judaica, isso era chocante, revolucionário mesmo. Não era óbvio que o plano de Deus incluía os não-judeus em pé de igualdade. Paulo se via como um administrador dessa revelação, encarregado de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo a todos, sem distinção. E, novamente, ele faz uma oração incrivelmente profunda, que parece que a oração é uma parte vital dessa carta, né? O que ele pede agora? É uma oração que busca a experiência interior dessas verdades. Ele pede que os crentes sejam fortalecidos com poder, no seu íntimo, pelo Espírito Santo. Que Cristo faça morada real nos seus corações pela fé. Que eles estejam arraigados e alicerçados em amor. Para quê? Para que possam, junto com todos os outros crentes, começar a compreender as dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Um amor tão vasto que, paradoxalmente, excede todo o entendimento. O objetivo final é serem cheios de toda a plenitude de Deus. É um pedido audacioso. E ele conclui com louvor, reconhecendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. A partir do capítulo 4, parece que o tom muda um pouco. Paulo começa a focar mais no comportamento, no andar de modo digno da vocação que receberam, como essa teologia toda se traduz em prática. Assim. Exato.
Os capítulos 4 a 6 são a aplicação prática do que foi estabelecido nos capítulos 1 a 3. Esse andar digno não é sobre perfeição, mas sobre um esforço contínuo em refletir a nova realidade em Cristo. Isso se manifesta em qualidades relacionais, humildade genuína, mansidão que é tipo gentileza, amabilidade, paciência, suportar as falhas uns dos outros em amor e um esforço ativo para preservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Para reforçar essa unidade, Paulo lista 7 uns: um só corpo, a igreja, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor Jesus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A unidade é fundamental. Ele também menciona os diferentes dons que Cristo deu: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual o propósito desses dons diferentes dentro dessa unidade toda? Os dons não são para status pessoal, de jeito nenhum. São para serviço. O propósito é claro: capacitar os santos para a obra do ministério, ou seja, equipar todos os crentes para servirem, visando a edificação do corpo de Cristo. O objetivo é que todos cheguem à unidade da fé, a um conhecimento maduro de Jesus, alcançando a medida da estatura da plenitude de Cristo. Basicamente, crescer espiritualmente e tornar-se como Jesus. A ideia é não ser mais como meninos, instáveis, levados por qualquer doutrina da moda, sabe? Mas crescer de forma sólida, conectados a Cristo, a cabeça. O corpo todo cresce bem quando cada parte faz o seu trabalho, funcionando em amor. E ele contrasta isso fortemente com o modo de vida anterior, que ele chama de viver como os gentios. O que precisa ser deixado para trás? O que seria isso? Ele descreve a mentalidade antiga, o velho homem, como tendo um entendimento escurecido, vivendo na ignorância e com um coração endurecido, o que levava a uma vida de impureza e ganância. O chamado é radical: despir-se dessa velha natureza que se corrompe pelos desejos enganosos e ser renovado no espírito do entendimento. Uma mudança profunda na maneira de pensar e avaliar as coisas. E então, revestir-se do novo homem, que é criado à imagem de Deus em justiça e santidade que vem da verdade. E como essa roupa nova se parece no dia a dia? Quais as instruções práticas que ele dá? Aí ele se torna bem concreto: deixar a mentira e falar a verdade, porque somos parte do mesmo corpo. Sentir raiva é humano, mas não pequem por causa dela. Não deixem o sol se pôr sobre a ira, para não dar brecha ao diabo. Quem costumava roubar, pare e comece a trabalhar honestamente, para ter o que repartir com quem precisa. As palavras devem edificar, trazer graça a quem ouve, não destruir. Não entristeçam o Espírito Santo com suas atitudes. Abandonem toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. E no lugar disso, pratiquem a bondade, a compaixão e o perdão mútuo, espelhando o perdão que receberam de Deus em Cristo. No capítulo 5, o chamado é ainda mais alto. Sede, pois, imitadores de Deus. Uau! Como alguém pode imitar a Deus? O modelo é claro: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Imitar a Deus é refletir seu caráter amoroso e sacrificial. Isso significa, na prática, evitar tudo o que é contrário a esse amor: imoralidade sexual, qualquer tipo de impureza, cobiça, coisas que nem deveriam ser nomeadas entre eles. Também devem evitar linguagem chula, conversas tolas ou piadas de mau gosto. Em vez disso, o que deve caracterizá-los é a ação de graças. Ele adverte seriamente que quem vive na prática dessas coisas não terá parte no reino de Cristo e de Deus. A metáfora da luz e das trevas reaparece com força aqui, né? Sim, é um contraste central para Paulo, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. A consequência lógica: andai como filhos da luz. E qual é o fruto, o resultado visível dessa luz? Bondade, justiça e verdade. Devem viver tentando descobrir o que agrada ao Senhor, e não devem ter cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, mas pelo contrário expô-las. A instrução é viver de forma sábia, remindo o tempo,
aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, e buscando entender qual é a vontade do Senhor. E em vez de se embriagar com vinho, que leva a uma vida desregrada, a ordem é: enchei-vos do Espírito. Como isso se manifesta visivelmente? O que isso quer dizer? A plenitude do Espírito não é uma experiência passiva ou só individual. Ela transborda em comunhão e adoração. Falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantar e louvar ao Senhor de coração e dar graças constantemente por tudo a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. É uma vida comunitária vibrante, sabe? Centrada em Deus. E então a carta aborda as relações familiares e sociais. Começa com um princípio geral de submissão mútua, mas depois entra nas instruções específicas para esposas e maridos que, bom, podem soar desafiadoras hoje. Como podemos abordar isso? Sem dúvida, essas são passagens que exigem cuidado na interpretação hoje. O princípio fundamental que abre a sessão é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão não é unilateral, começa por aí. Quando ele fala para as esposas se submeterem aos maridos como ao Senhor, ele usa a analogia de Cristo como cabeça, que é um líder servidor da igreja. Imediatamente, a instrução aos maridos é amar as esposas com um amor sacrificial, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, cuidando dela, nutrindo-a como ao próprio corpo. O foco é um amor que se doa e um respeito mútuo dentro da união profunda de uma só carne. Paulo vê nisso um reflexo do mistério da relação entre Cristo e a igreja. A aplicação hoje precisa filtrar os princípios eternos, amor sacrificial, respeito, serviço mútuo, das expressões culturais da época, né? Entendi. O capítulo final, o 6, estende essas orientações para outras relações, filhos e pais, e também servos e senhores, que naquele contexto, muitas vezes, significava escravos e seus mestres, certo? O que ele diz? Isso. Aos filhos, a instrução é obedecer e honrar os pais, com a lembrança de que isso traz bênçãos. Aos pais, não irritar ou exasperar os filhos, mas criá-los na disciplina e instrução do Senhor. Aos servos escravos, obedecer aos senhores terrenos com sinceridade, não apenas quando vigiados, mas como se estivessem servindo ao próprio Cristo, sabendo que a verdadeira recompensa vem dele, independentemente do status social. E aos senhores, tratar seus servos com justiça e equidade, sem ameaças, lembrando que ambos têm o mesmo Senhor no céu, que não faz distinção de pessoas. São instruções que, embora dadas numa estrutura social muito diferente, apontam para princípios de respeito mútuo, responsabilidade e justiça, mesmo em relações de poder assimétricas. E, finalmente, chegamos à famosa imagem da armadura de Deus. Por que essa metáfora militar no final da carta? Parece um pouco diferente. Porque Paulo quer deixar absolutamente claro que a vida de fé não é um passeio tranquilo, sabe? Há uma batalha espiritual real acontecendo. Ele é explícito. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está falando de forças organizadas do mal, influências e estruturas que se opõem a Deus. Diante dessa realidade, a única forma de ficar firme é buscando a força que vem do Senhor e vestindo a armadura completa de Deus, para poder resistir às táticas, às ciladas do inimigo espiritual. Quais são as peças dessa armadura? O que elas representam, assim, na prática? São recursos espirituais que Deus provê. O cinto da verdade. Viver na verdade de Deus e com integridade. A couraça da justiça, a retidão que vem de Deus e um caráter justo. Os calçados da preparação do evangelho da paz, estar pronto para levar a mensagem de paz de Deus. O escudo da fé, a confiança em Deus que protege dos ataques espirituais, descritos como dardos inflamados do maligno.
o capacete da salvação, a segurança e a esperança que a salvação traz, e a espada do Espírito, que ele identifica como a palavra de Deus, as Escrituras como ferramenta tanto de defesa quanto de ataque nessa batalha espiritual. Além de estar equipado com a armadura, o que mais é essencial nessa luta? A oração incessante. Paulo enfatiza, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. É preciso estar vigilante, orando não apenas por si, mas intercedendo por todos os crentes. Ele até pede oração especificamente por ele, para que tenha ousadia e clareza para proclamar o Evangelho. A dependência de Deus através da oração é crucial. E a carta encerra com saudações e bênçãos finais. Fazendo um resumo rápido, então, do nosso percurso, começamos com aquele plano surpreendente de Deus, decidido antes do tempo, centrado em Cristo e baseado na pura graça. Vimos como essa graça não só salva indivíduos, mas cria um povo novo e unido, derrubando barreiras que pareciam intransponíveis. Exploramos o chamado para viver de forma diferente, refletindo o caráter de Deus na prática, diária e nos relacionamentos. E terminamos com a consciência de que essa nova vida se desenrola num contexto de batalha espiritual, exigindo preparo, armadura de Deus e constante oração. Foi isso, né? Isso mesmo. A linha que costura toda a carta é essa transformação radical, de escolhidos na eternidade a filhos amados, de mortos espiritualmente a vivos em Cristo, de povos divididos a um só corpo, chamados a viver em unidade, amor e santidade, não por força própria, mas fortalecidos pelo Espírito Santo que habita em nós. É muito profundo. Fica, talvez, uma reflexão para quem nos ouve, como essa consciência de ser parte de uma nova humanidade, de ser coletivamente a habitação de Deus no Espírito, pode realmente mudar a forma como vemos os outros, como lidamos com conflitos e como enfrentamos os desafios do nosso tempo. Esperamos que essa conversa sobre Efésios tenha sido útil e despertado ainda mais curiosidade sobre essa carta tão rica. Com certeza. Vale muito a pena continuar explorando. Deus te abençoe.